Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá pessoal? Nossa, eu acabei agora de meditar, pessoal, eu tô meio lerdo, né? Eu tô voltando para essa realidade, tá? Eu tô voltando, eu tô voltando aos pouquinhos. Ai, graças a Deus, mas dá uma sensação boa, tá, pessoal? Na hora que a gente medita, né? Porque a nossa realidade aqui, tá, pessoal? A nossa realidade tá perturbada, tá? Então, a perturbação, então a gente precisa entrar nessa frequência, tá? Principalmente eu, né? Que tô aqui falando de espiritualidade, de frequência, né? Da salvação da nossa alma. Tô falando de arrependimento, de consciência. Então, estou falando muita coisa aqui, tá? Eu preciso entrar nessa frequência para que o Espírito, como é que se diz? Me dirija para falar aquilo que verdadeiramente, né? Como é que se diz? É para ser falado, para que traga consciência às pessoas, tá, pessoal? É isso, tá, pessoal? Se as pessoas não derem ouvido, tomar consciência agora, tá? A situação, a realidade que está se apresentando vai fazer que ela tome consciência, tá? Porque vai vir um aperto aí, tá? Vai vir uma decisão, né, pessoal? Uma escolha que você tem que fazer, tá? E é uma escolha séria. E se você não está preparado mentalmente, espiritualmente, né? Você não tem fé no Criador, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá, pessoal? Você vai cair nessa armadilha que está sendo preparada, né? Até agora, a Matrix está cozinhando a gente em banho-maria. Sabe como é cozinhar em banho-maria? Eu acho que quem sabe isso é quem faz bolo, né, pessoal? Que eu vejo aqui a menina tem que colocar no banho-maria para fazer, parece que é um pudim, o bolo, né? Então, o que é que ele coloca? Coloca no fogo baixo e vai, e aí ao passar da hora vai esquentando a água. Então, é assim que está acontecendo. A gente está no fogo, né? Mas tá no banho-maria ainda. Quando o negócio for esquentando, quando você quiser pular fora do sistema, você já está cozido, você já está preso. Então, vai ser assim, tá? Ele vai cozinhar, quando vê você tá preso. E aí, quando você estiver preso na garra deles, na mão do líder que vai aparecer aí, você estiver na mão, você não consegue sair do sistema, então é aí que ele vai mostrar a verdadeira face para vocês. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas as pessoas estão correndo para isso, tá? Você vê que as pessoas não conseguem, pessoal, estar unido, né? Isso até acontece em família. Tá unido, um ajudando o outro, tá? Quanto mais, pessoal, pessoas espirituais de alma não conseguem estar junto, pessoal. Não consegue ajudar o outro, não consegue. Por quê? Porque existe uma frequência que a gente já foi acostumado de olhar só para a gente, pessoal. Então, é o egoísmo, né? O orgulho. Então, são frequências que a maioria estão vibrando. Até pessoas da nossa família estão vibrando nisso aí. E quem que se aproveita disso? Quem se aproveita disso é aí, ó. É o sistema aí, a Matrix. E essas pessoas sofrem, essas pessoas vai, mas continua
a mesma vibração, continua com o mesmo egoísmo, com o mesmo orgulho, tá? Continua na soberba. Então, continua aí. Você vê que até pessoas que vai para templos religiosos aí, os evangélicos, eles não conseguem se desvencilhar dessas coisas. Por quê, pessoal? Porque é o que eu estou falando, espiritualidade não tem nada a ver com que você vá para um templo, você participe de um grupo, não tem nada a ver com isso. Espiritualidade é esse trabalhar tanto do corpo, da mente, né, das emoções, do espírito. Isso que é espiritualidade. Entende, pessoal? Mas, como é que se diz? Tudo continua Dante como no quartel de Abrantes. Você já viu essa frase? O ser humano continua, por mais que os sinais, né? Tem muita gente aí tá vendo os sinais, mas as pessoas continuam ainda emanando, refletindo, né? O egoísmo, o orgulho, refletindo. Ainda as pessoas continuam, pessoal. Por mais que ela tá vendo sinais, tô vendo sinais, Jesus vai voltar. Mas por que você não melhora? Por que você não muda? É por isso que vai chegar naquele dia, né? Quando Cristo voltar. Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônio, não fizemos a obra da igreja lá. Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço você. Nossa, pessoal, isso vai ser muito duro para as pessoas, tá? Principalmente pessoas que estavam no contexto religioso e achavam que ela estava servindo a Cristo. Vai ser muito dura essa palavra, pessoal. Por quê? Porque as pessoas não acordam o que é que ela está vibrando, o que é que ela está fazendo no seu dia a dia, pessoal. Tá vendo sinais, os sinais estão acontecendo. Tá acontecendo, mas elas querem continuar nos seus vícios, nas suas maneiras. Essas pessoas querem continuar assim, pessoal. Por isso que a gente não pode controlar isso. Isso vai depender da decisão da consciência da pessoa. A gente tem que cuidar da gente, tá, pessoal? Mas é isso, veja. Entende? Pelo meu vídeo aqui, você vê, pessoal. Graças a Deus agora tem aumentado, né? Eu não sei porque se as pessoas estão com medo aí do apocalipse, né? Que está acontecendo coisa, eu não sei se elas aí estão buscando, né? E é isso, aí vem muito, vão despertar nessa pressão mesmo, tá, pessoal? A pressão vai ficar tão grande, sabe, uma pressão de panela? A pressão vai ficar tão grande aqui nesse mundo que a gente tá, que as pessoas vão correr para Deus. Você viu que eu mostrei vídeo aí para vocês das pessoas lá na Venezuela, Colômbia, né? Parece que foi Filipina, Indonésia, aonde estava tendo terremoto, né? As pessoas saíram de casa e ficou lá no meio da rua e a terra assim, ó, balançando as casas, caindo uma casa ali, uma casa ali. Eu mostrei o vídeo aí para vocês, eu enviei vídeo aí para vocês analisarem aí, né? Então as pessoas tudo no meio da rua e aí teve uma senhora, né, se ajoelhou lá na grama, orando a Deus, meu Pai, Jesus Cristo também mostrou, eu mostrei com os cidadãos que estavam trabalhando na obra, né, construindo o prédio, ele se agarrou na viga assim, ó, e aí clamando ali a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, em espanhol, tá? Tava orando em espanhol, né, porque eles são colombianos, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, nos salva, e o ferro chega, balançava assim, ó,
ia de um lado para o outro o terremoto, né? Que aconteceu na Colômbia. Né? Na Filipinas também, as crianças, tudo saiu assim da escola, tava tudo chorando no meio da rua e a professora tentando acalmar lá as crianças. E o terremoto, a terra balançando, caindo tudo, né? E ali a pessoa clama, tá, pessoal? Só assim vocês, aquelas pessoas vão ver que o orgulho, as coisas que ela tem, não é nada, que vai tudo por água abaixo, tudo derrubado pelo um tremor de terra. É isso, pessoal, tá? E muitos vão abrir os olhos nessa situação aí, tá? Por isso que essas coisas estão acontecendo, tá, pessoal? O Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está permitindo isso até um certo momento, tá? Ele vai permitir isso até um certo momento, porque é um teste, né? É uma provação para aqueles que verdadeiramente acredita em Cristo, confia em Cristo, tá, pessoal? Vai ter um certo momento. E nosso tempo da graça está acabando, tá, pessoal? O tempo de a gente estar buscando a espiritualidade está acabando, tá? Vai vir um sistema aí maligno que a gente vai perder totalmente a liberdade, tá? Ele quer fazer totalmente a gente perder a liberdade. Se vocês deixarem implantar o chip aí na mão, vocês vão perder, você vai perder a humanidade, vai perder o livre-arbítrio, vai perder sua alma, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E isso eles vão cozinhar você, vai. O que é que vocês precisam? Dinheiro, né? Eles vão dar aí, né? Um dinheiro, R$ 10.000. Muitos vão se vender por esses R$ 10.000. Eu sinto muito, tá, pessoal? A gente tá aqui avisando, a gente tá aqui falando às pessoas, mas as pessoas estão dizendo que a gente é maluco, dizendo que a gente é idiota, né? Rejeita a gente, tá? Muitos até aqui do meu canal tem gente endurecendo o coração. Eu sinto muito, tá, pessoal? E se eles viverem, vai chegar nesse tempo e eles vão lembrar tudo que eu falei. Ai, meu Deus, o irmão Samuel falou. Aí já era, tá? Aí ou você corre ou você passa para outra dimensão. Você vai para o mundo espiritual. E aí, será que você está preparado? Você se preparou espiritualmente, mentalmente, emocionalmente? Quando eu estou aqui no meu canal, estou chamando, vamos preparar, vamos ouvir. Ah, que nada, que Então aí, sendo enganado, sendo cozinhado, né? Enganado não, enganado e sendo cozinhado aí pelo esse sistema. Até verdadeiramente esse sistema mostrar a face dura da realidade para ele. Ele não sabe o que está em jogo é a alma dessas pessoas. E muitos vão vender, tá? Muitos vão vender a alma. Tá, pessoal? Instrução não foi o que faltou, tá? Se vocês estão invocados aí com os grupos religiosos, com a religião que você vê que seu pastor está lhe enganando, por isso que aqui eu abri o meu canal para a gente continuar, pessoal, trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa frequência, sem estar vinculado a nenhum grupo desse religioso. A gente não precisa dessas religiões, tá? A gente não precisa. Por isso, essas pessoas só surgem na nossa para manipular a gente, porque a gente ainda falta consciência. Quando a gente andar com consciência, andar fazendo o que é certo, a gente não precisa disso.
Você deu para entender, pessoal? Eu espero que você entenda, porque eu vejo aqui muita gente reclamando, né, da situação que ela está passando. Por que a gente vai reclamar? A gente também, quando estava dormindo, contribuiu para essa situação. Agora que a gente despertou, né? Agora a gente é melhor do que a outra pessoa? Não, pessoal, a gente não é melhor do que ninguém. A gente só despertou, a gente está tentando melhorar também. As outras pessoas estão tão pior do que a gente? Estão. Mas elas podem despertar e melhorar também. Tá? Começar a entrar numa frequência de humildade, simplicidade, uma frequência de bondade, de empatia, tá? Ela pode entrar nisso, mas vai depender dela, tá, pessoal? A gente faz a nossa parte, tá? E a gente tá em Deus fazendo nossa parte. Ah, irmão Samuel, mas está acontecendo coisa. Se eu morrer, você tem que fazer igual o apóstolo Paulo. O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Tá, pessoal? Eu tô aqui, mas se acontecer algo aí, tragédias muito grandes, a gente entrar no saco, tá bom, tá certo, tá tudo certo. Eu entrei no saco. Eu entrei no saco preso. Então, se eu viver aqui, para mim é Cristo. Mas se você morrer, meu senhor, morrer é lucro. Será que você vai ter essa fé, pessoal? Será que você vai ter essa fé de enfrentar isso? Vocês tudo apegado à matéria, tudo apegado, tudo com medo de morrer aqui. Será que você vai resistir a essa situação? A gente está trabalhando essa fé aqui, tá, pessoal? Por isso, porque vai chegar esse momento difícil para a gente. E se você não está preparado, você não vai resistir. Você vai aderir ao mal também. Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito de estar falando isso aqui, mas isso aqui é para que a gente desperte, tá? Um bocado de desperto ainda, um monte de desperto dizendo que está um monte envolvido com essas coisas, pessoal. Tudo orgulhoso ainda. Um monte aí aqui que fala na internet. Eu digo, acorda, pessoal. Nem os próprios espiritualistas estão acordando, pessoal. Está com uma dificuldade muito grande por causa de orgulho, por causa de coisa de dinheiro. Está envolvido com essa dimensão física. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas existe muitos aí que até do meio que poderia estar trabalhando, tá, pessoal? A consciência das pessoas estão até ter um grupo, né, de desperto, um que esteja ajudando o outro, porque a gente vai precisar um do outro, né? Porque vai vir um sistema aí e a gente não vai aderir a esse sistema. Então a gente vai precisar um do outro. Mas será que a gente está com essa afinidade de um ajudar o outro? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Você vê que nem os evangélicos, eles são unidos. Né? Os católicos, eles não são unidos, pessoal. Cada um tem seu grupinho aí, cada um tem... Nenhum é unido aí. Então, quando acontece isso, é por isso que a Matrix criou essa religião, uma para ficar brigando com a outra, para que não tivesse união, para que não tivesse força. Então, vocês brigando, vocês estão fracos, então o sistema domina vocês tudo. Eu não sei não, tá? Eu falando essas coisas aqui, eu não sei se esse vídeo aqui não me derem um corte aí nesse vídeo, né? Derrubarem aqui o meu canal, tá? Porque isso aqui muita gente não fala aí abertamente, tá? Eu tô até receoso de vocês não estar mais me assistindo, de derrubarem aí.
Porque esse canal aqui é do sistema aqui, pessoal. É do sistema. Se você falar alguma coisa que eles não gostam aqui, você é limado. Tá? E se ficar insistindo, talvez eles queiram cancelar o seu CPF. Vocês sabem, né, pessoal? O que é cancelar CPF? Já aconteceu com muitos aí, tá? E começou a... né? E as pessoas sorrindo, brincando, né? Eu tava vendo aquele documentário daquele que morreu aí, Oliver Tree. Eu tava vendo as pessoas vendo o documentário dele, né? Parece que foi em um cinema. Ele botou o documentário lá no cinema, as pessoas dando risada. Ele mostrando lá que existia base alienígena lá na Antártica, né? Que existia outro, outras terras além da Antártica. E os pessoal tudo dando risada. Entende, pessoal? É o nível que aquelas pessoas estão. Estão tudo envolvido aqui com o sistema. E o cara lá falando de coisa séria. Tá? Aí, ó, Matrix viu o que ele estava querendo fazer, se livra logo desse camarada aí, tá? E foi o que aconteceu, né? O gás aí, Angelina. Tô sentindo o cheiro daqui. Quer? Tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá, depois dessa introdução, tá? Eu tinha que falar isso aqui porque as pessoas estão ainda, até no meio, né, que está falando de espiritualidade, as pessoas ainda estão ainda aí nos seus orgulho, no seu egoísmo, né? Tá andando aí conforme a maioria das pessoas estão, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muitíssimo que isso esteja acontecendo. E o sinal está aí, né? E as pessoas estão percebendo, nossa, algo vai acontecer, algo vai acontecer. Muitos estão falando, nossa, Cristo está à porta, Cristo vai voltar. Né? Estou vendo vários vídeos, então muitas pessoas, mas as pessoas não querem mudar a frequência, não querem mudar a maneira. Daqui a pouco vocês mudam, tá? Porque esse sistema vai cair, tá? A maneira que a gente vive vai cair e vai entrar o sistema, você sabe que é de quem? O sistema mundial aí de dominação e vocês vão ser controlados. Aí vocês vão ver liberdade, tá? Vocês vão ver liberdade, o que é que vai acontecer. A gente já está sendo cerceado a nossa liberdade de falar. Imagine depois que tiver sistema. Já foi, tá? Então, a gente está nesse tema que é o equilíbrio mental. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio mental, vibrar nesse equilíbrio mental, nessa realidade. Porque vai acontecer essas coisas e a gente tem que estar preparado. Né? Eu vou até falar um tema aqui que é o que é a preparação espiritual. Né? Então, a gente tem que se preparar espiritualmente, né? E preparar para os eventos que acontecer nessa realidade. Então, preparar fisicamente, né? Preparar o lugar, preparar alimento, porque pode faltar pelo caos que essas pessoas vão trazer para essa realidade. Entende? Então, a gente temos que preparar. Então, temos que nos unir, tá, pessoal? Entende? Olha aqui, a comunidade não se une, não sabe nem disso. Depois que o caos for instalado aí muitos aí vão, tá?
E eles, tá, pessoal, estão preparando as tropas para quando chegar nesse extremo, eles estão preparando a tropa para vocês não saquearem os supermercados. Porque as pessoas vão ficar com fome. Aonde é que vocês vão comprar comida, né? No mercado? Porque a gente está na cidade, a gente não planta. Por exemplo, eu quero comer um inhame, um aipim, eu já encontro lá no mercado, eu pego lá. Eu não plantei nada. Entende, pessoal? Então, eles estão preparando, tá? Até o exército aí. Eu mostrei o vídeo aí, tá? Se vocês assistem ou não, problema, ó. Eu mostrei eles preparando o exército e a polícia, né? Em geral, treinando para fazer contenção de multidão que venha saquear os supermercados. Não vai ser brincadeira, pessoal. Por que, que eles estão treinando essas pessoas para isso? Eles sabem de que algo vai acontecer. E muitos vão ficar como é que se diz? Passando as dificuldades. Principalmente pessoas que estão aqui na comunidade aqui, ó. Essas pessoas tudo vão sofrer, pessoal. Depois eles vão querer, e aí depois vai ser tarde demais, aí vai ter aquela, você sabe, aquela confusão, né? Vai ter um caos muito grande, então aí vai ter muitas mortes, né? Muitas pessoas e aí vai ser isso aí, tá? A gente tem tempo de organizar, porque isso já está armado. Eles só estão esperando o momento certo, isso já estão armado, pessoal. Então, a gente que está desperto, tá? As pessoas já estão preparadas. Então, a gente se preparar também, para a gente defender, tá? A nossa estadia. Mas a preparação principal é a preparação espiritual. Então, vai ser um tema aí que eu vou falar aí, tá? Eu vou falar sobre esse tema aí. Mas vamos continuar o nosso tema, o que é o equilíbrio mental. Então, ele fala, o equilíbrio mental é uma capacidade de gerenciar pensamento, regular emoções e lidar de forma saudável com o estresse e o desafio da vida. Ela não significa ausência de problema ou de sentimento difícil, mas sim uma habilidade de passar por ele sem perder o controle e o bem-estar. O que compõe o equilíbrio mental? Ele diz o controle emocional, que é reconhecer o que se sente, agir com calma, mesmo em momentos de raiva e de tristeza. Clareza de pensamento é outro que compõe o equilíbrio mental, que significa focar no que importa e organizar a mente sem excesso de preocupação. Então, você vai fazer aquilo que importa para você. Tem muita gente se embaralhando, muita preocupação, então, muita confusão mental. Tá? Que mais? Resiliência. Então, outro que compõe esse equilíbrio mental, que é ter força para se adaptar a mudanças. A gente vai precisar, tá, pessoal? E se recuperar rapidamente dos problemas. A gente vai precisar disso, de resiliência. Então, vem tudo através desse equilíbrio mental, que é a gente trabalhando esse campo mental que trabalha tanto o pensamento quanto o sentimento da gente, a nossa emoção. A gente vai precisar, tá? Aí ele disse, e quais são esses 3 pilares do equilíbrio? Então, qual é os pilares que a gente tem que trabalhar? Ele disse o corpo, a mente e o espírito. Então, buscar a saúde física, emocional e espiritual.
É isso, pessoal. Tá? A gente tem que buscar saúde significa homeostase. Então, levar o equilíbrio do corpo, do emocional, né? Que é desse campo mental, da mente. Então, equilibrar os pensamentos, as emoções. E equilibrar a nossa conexão com Deus, que é espiritual, né? Por isso que Cristo, né, falou que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adore em espírito, em verdade. Então, a gente está em equilíbrio com esse Deus, tá? Andando na obediência, andando na frequência que esse Deus está nos guiando, nos ensinando, tá, pessoal? A gente tem que entrar nisso aí, tá? Então, a gente viu isso aí na primeira, segunda, terceira, quarta, né? Deixa eu ver aqui. Quinta, sexta, sétima. Você está assistindo aí, pessoal? Oitava. E agora a gente vai para nona parte, tá? A gente vai para nona, a gente fez a oitava ontem, né, pessoal? E graças a Deus, hoje Deus nos deu condições de estar aqui. Estamos gravando essa novela nona parte. Vamos continuar, tá? Daqui a pouco a gente termina esse tema, a gente vai para outro tema aí, muito interessante também, tá? Vamos começar a estudar, a expandir, tá? Porque não tá fácil aqui, tá, pessoal? E vai piorar, tá, pessoal? E espero que muitos de vocês tomem consciência, tá? Entendeu, pessoal? Então, vamos para a nona parte, né? Mas antes a gente parou aqui, não foi? Cada um saiba controlar, 1 Tessalonicenses 4, versículo 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, veja que ele não está falando com pagões, né, pessoal? Ele está falando com pessoas que não são despertas, pessoas que não são espirituais. Veja que Paulo, né, falando com os irmãos que estavam ali em Tessalonicense, né? Ele estava falando que cada um devia controlar. Então, quem é que tem essa gerenciamento, essa habilidade de gerenciar? Ele está falando com a sua consciência, porque ele está falando para você controlar o próprio corpo, então as próprias energias, então você não se deixar ser levado por esse homem do desejo. Você entende que a mensagem é para a consciência, pessoal? Porque ele tá falando aqui com a consciência, ele disse, cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Então, quem é que controla o corpo, pessoal? O homem do desejo. Então, de maneira santa e honrosa. Então, de maneira equilibrada. Não dominado, então você não pode deixar que essas paixões, desejo desenfreado do corpo, né? Do homem do desejo, domine você. Ele fala, ele dá um exemplo, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, como pessoas que não têm contato com Deus, com o Criador. Então, eles estão praticando todo tipo de paixões, de desejo. A consciência não guia ele. Quem está guiando ele é o homem do desejo, o homem do ego. Então, são pessoas pagãs. Então, pagãs é aquele que não tem pai. Então, são pessoas que não têm pai. O pai dele é o inimigo, tá? Ele segue a vontade do desejo dele, né? Mente, comete engano. Então,
Muitos estão seguindo isso. E isso, tá, pessoal? Até pessoas religiosas estão entrando nessa frequência, né? Espiritualista, mente, né? Pratica coisas aí, tá? Não controla o corpo dele, a energia do corpo. Então, ele está falando para a consciência do irmão. Então, saiba controlar isso aí. Não deixe. Então, por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito, né? De Deus, né, pessoal? A gente precisa da ajuda de Deus para vencer essas coisas. Porque senão a gente é dominado, a gente anda só querendo fazer a nossa vontade aqui, a vontade do ego. Ah, os outros é que ele que se patifa por lá, não tô nem aí. Entende? A gente vai agir assim, tá? E isso é justiça de Deus? Não é, tá, pessoal? Tomar mais um gole de chá aqui. Aí vamos lá. Nona parte. Salmo 37, versículo 8 e 9. Evite a ira, rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal. Não é fácil, né, pessoal? Mas veja aqui o quanto de pessoas tenta tirar a gente do sério, tá, pessoal? Já me deu vontade aqui de mandar engarguelar muita gente, mandar muita gente pro inferno, tá, pessoal? Mandar lá para outra passagem do pé junto, né? Como fala aqui na Bahia, mandar para a terra do pé junto. Mas a gente precisa controlar essa ira também, essa raiva, porque senão vai produzir uma frequência que ele fala que isso vai levar ao mal, então vai levar a gente a entrar em uma frequência do mal. Ele fala, pois os maus serão eliminados, mas o que espera no Senhor receberão a terra por herança. Então, o mal, aqueles que estão nessa frequência, vai ser eliminado, pessoal. Mas aqueles que estão esperando no Senhor, até mesmo, né, a justiça, muito fez injustiça com a gente está esperando o Senhor, esses receberão a terra por herança. Tá, pessoal? Então, evite a ira, tá, pessoal? Eu sei que isso não é fácil, tá? Eu mesmo já fiquei aqui muito irado, deu vontade de engarguelar a gente, matar a gente, tá? Meu Deus, eu ia estar gravando vídeo lá de dentro da penitenciária. Meu Deus, pessoal. Mas, e eu tive, quando mais eu orava, tá? Vinha esses pensamentos na minha cabeça, pessoal. Eu orando, eu ali meditando, eu digo, meu Deus, né? Pedindo a Deus, meu Deus, tira esse pensamento. Porque isso não é um pensamento certo, tá? Né? Porque tem pessoas que, tá, pessoal, tira a gente mesmo, a gente é humano, tá, pessoal? E a pessoa vai lá, ó, cutuca a gente mesmo, cutucando onça com vara curta, né? Então, a gente não pode, tá, pessoal? A gente como espiritual, porque a gente entra na frequência do mal, se a gente tá na ira. Aí se a gente praticar o mal, nossa, pessoal, e talvez o mal que você praticar, você possa se arrepender depois, tá? Ainda temos chance de nos arrepender. Se a gente perder a cabeça, né? Aí o que mais? 2 Pedro 1, versículo 5 e 7. Vamos ler aqui, pessoal. Por isso mesmo, empenho para acrescentar à sua fé a virtude, conhecimento, ao conhecimento, ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, pessoal, a gente, para acrescentar a nossa fé que a gente tem no Filho de Deus,
né? E nesse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para acrescentar essa nossa fé, o que é que Pedro fala? Você tem que buscar conhecimento, virtudes. Então, virtude, né? Talentos que você tem, colocar em prática. Conhecimento que vem de Deus. Domínio próprio, então tem que dominar. A perseverança, então a gente tem que colocar essa frequência. Você viu que, né, a resiliência lá é essa força, essa perseverança. Piedade, então ser piedoso, né? E fraternidade, então a gente também colocar a fraternidade e o amor, pessoal. A gente vibrar nesse amor. Essa é a frequência daqueles que são espiritual, pessoal. Aqueles que não são espiritual, eles não vão estar nessa frequência, ele nem vai querer saber, não vai querer saber de colocar a virtude, o talento dele, o conhecimento espiritual, o domínio próprio, não vai ter domínio, não vai perseverar. Quando a situação difícil bater a porta dele, ele começa a querer cair fora. Ah, não vou querer saber desse negócio de espiritualidade, não. Eu estou aqui, tá tendo mais dificuldade ainda na vida. Eu pensei que eu queria ficar era rico. Eu queria ficar com rico na mansão, com um carrão aí, né? Igual os pastores colocaram isso na cabeça das pessoas. Eu queria era isso, hoje agora eu estou aqui na dificuldade, nessa, não, eu vou cair fora disso. Aí não quer saber mais de espiritualidade. Tá? É a maioria, tá, pessoal? Aí o que mais? Provérbio 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória a ignora a ofensa. Então, o homem sábio, né, pessoal? Ele tem paciência, ele tem sabedoria que vai trazer essa paciência. Por quê? Ele tem uma visão do todo. Ele entende por que as pessoas estão agindo assim. Ele entende porque ele está passando pelaquela situação. Ele não reclama, ele agradece. Aqueles que têm uma visão holística, uma visão do todo. Aquele que tem uma visão só de uma parte, é um religioso, só tem a visão daquela doutrina, daquele... Ele não vai ter essa paciência, tá? Então, a sua glória ignora a ofensa. Então, pela glória, né, pessoal? Pelo que a gente está buscando maior do que isso, a gente até ignora as ofensas que acontecem. Nossa, pessoal, quanto ofensas, quanto sapo eu engoli nessa vida, pessoal. Eu engoli muito sapo, tá? Por isso que até me fez mal engolir esse sapo, que eu passei em muitos grupos religiosos. Nossa, pessoas fizeram muito mal, tá? Pessoas tinham inveja de mim, pessoal. Nossa, pessoal, era... E eu não entendia, né? Mas agora eu entendo, tá? Eu entendo isso, porque que essas pessoas estão vibrando nessas frequências. Mas é isso. É o que eu experimentei, tá? E até isso serviu como a expansão da minha consciência, tá? Fez também eu crescer, né? O que mais? Eclesiastes 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo do tolo. Então, íntimo na alma, né, pessoal? Então, é na alma do tolo é que está a ira, tá, pessoal? E você sabe, se você não tem conhecimento, você vai aí no Google, pegue a escala de frequência, né? A escala de Hopkins também. Você vai ver que a ira é uma frequência muito baixa.
Então, se você está com ira, você está vibrando baixo. Esse é o negócio, né, pessoal? E como o sistema faz com que a gente se ire, pessoal. É igual como eu vi o vídeo, né? Injustiça, o cara, o, foi o policial, não, foi aqueles de trânsito, né? Que queria prender a moto do cidadão. A moto do cidadão estava nova, estava boa para uso, ele estava com documento, estava com tudo, mas ele quis prender a moto do cidadão. Então cometeu a injustiça. Então veja, isso vai provocando ira, pessoal. Todo o sistema aqui é para provocar ira em você, para tirar você da frequência, tá? Isso pode ser pessoas da sua família ou pessoa que você vai para algum lugar, né? E agora eu vi mesmo o vídeo que o cidadão fazia a compra, aí quando ele saiu, a compra ele já pagou, o cara queria dizer que ele não pagou, aí não queria deixar ele sair da loja com as compras dele. Aqui, amigo, eu tenho um negócio, aí tomou a compra do cara, aí tinha que o cara procurar a justiça para ele requerer a compra dele. Nossa, pessoal, então veja, o sistema trabalha contra as pessoas e essas coisas, se a gente não tiver atento, essas coisas começam a irritar a gente. Começa a gente entrar numa ira e tirar a gente da nossa frequência. É por isso que esse contexto de Matrix foi armado. Foi armado para cozinhar a gente, pessoal. Isso é o cozinhar. Então vai cozinhando você até o momento que ele dominar totalmente você. Até o momento que você vender a sua alma. Eu sinto muito, tá? Não sei nem se esse vídeo aqui vai não vai causar problema, tá? Então, não permita, tá, pessoal, que a ira domine depressa o seu espírito. Você pode sentir a ira ali, mas para quando você vê que não, isso não é coisa que a espiritualidade quer. Porque eu já senti isso. E eu refreiei, eu fui lá orar, eu fui tirar toda esse pensamento, essa energia de dentro de mim, para que a ira não se alojasse no meu coração. Não é fácil não, tá? O que deu vontade, eu suei, tá, pessoal? Coração acelerando. Eu suei vontade de matar a pessoa. Não tava no gibi, tá? Eu falo assim, mas não é fácil. Então, por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, tá, pessoal? A gente precisa da ajuda do Espírito para ir e nos direcionando, porque não é fácil, tá? É cada um aqui buscando uma vantagem, cada um aqui, tá? Então, esse sistema começa a trazer injustiça, começa a trazer ira. Se a gente não tiver atento, a gente cai nisso aí, tá? O que mais? 2 Timóteo 1,7. Vamos ler. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Não deu. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus, se o Espírito de Deus habita em você, né? Porque Paulo falou, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não pertence a ele. Entende? Então, ele fala, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus, o próprio Espírito, ele vai dar coragem, a gente vai dar poder, ele vai fazer a gente vibrar no amor e no equilíbrio mental e espiritual. O próprio Espírito de Deus. É esse Espírito nos ajudando. Por isso que a gente precisa desse Espírito. Eu agradeço muito, tá, pessoal? Ele protegendo a mim, a minha família, tá, pessoal? E eu orando por vocês também, protegendo vocês,
do mal, tá? De muitas coisas que estão acontecendo. Então a gente tem que muito agradecer a Deus, pessoal. Obrigado, Deus, por você nos livrar. Obrigado por você nos manter aqui para a gente cumprir o nosso propósito. Obrigado, né? Nos protege, Senhor. Nos dá força, nos livra do mal, nos dá direcionamento, nos ajuda naquilo que a gente precisa para viver aqui. Sabe, pessoal? Então a gente precisa fazer uma oração dessa e agradecer, obrigado, sempre ser grato. Gratidão, Senhor, gratidão pela vida, gratidão por eu estar funcionando bem, gratidão por meus pensamentos estar lúcidos, gratidão por essa energia de amor no meu coração. Então a gente ser grato, tá? Isso vai levar ao equilíbrio, tá? O que mais? Mateus 6, 31 e 34. Vamos ler aqui. Portanto, não se preocupe dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Então, pagãos são pessoas que não conhecem a Deus, né? Estão correndo atrás do comer, do beber, né? De se vestir bem, né? Então, você vê, as pessoas estão tudo apegadas aí à materialidade. Mas o que é que Cristo está ensinando aos discípulos que depois viraram os apóstolos, né? Ele está ensinando isso. Não se preocupar com essas coisas. Por quê? Ele fala, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então, se você não é pagão, você tem um pai, o pai vai cuidar de você, pessoal. Veja aqui, a gente como pai humano, né? Carnal, não é um pai espiritual, a gente já quer dar coisa melhor ao filho. Imagine o pai espiritual, pessoal. Ele quer dar o melhor, entende? Então, o Pai Celestial sabe que você precisa dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, a buscar o reino. Aí você pergunta, cadê o reino de Deus, irmão? O reino de Deus é visível? O que é que Cristo disse aonde o reino de Deus está, pessoal? Coloca aí nos comentários. Aonde é que está o reino de Deus? Tá? Procurar o reino de Deus e a justiça. Então, começar a fazer justiça. Então, aí essas coisas Deus vai acrescentar enquanto você está aqui. Ele fala, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, cada dia que está aqui no sistema maligno, cada dia basta o seu mal. E a gente buscando fazer o bem, a justiça, né? Entrar no reino espiritual de Deus. Está dentro de você, tá, pessoal? Esse reino de Deus está dentro de você. Tá? Não é reino físico que você vai procurar aqui fora, tá, pessoal? Quanto mais você sai procurando, você não encontra o reino, tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Deixa eu ver aqui. Efésios 4, versículo 2 e 3. Vamos lá. Seja completamente humilde, dócil e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, você vê que a gente tem que fazer um esforço, né, pessoal? Porque não é fácil a gente, às vezes, ser humilde, dócil, suportar o outro em amor. Às vezes isso não é fácil. Então a gente tem que fazer esse esforço. Mas por quê?
para a gente conservar a unidade. Então, essa unidade é o corpo de Cristo, para conservar o corpo de Cristo intacto, pessoal. Né? Os irmãos que estão conectados. Então, a gente está fazendo esse esforço para preservar essa unidade do Espírito, né? Pelo vínculo da paz. Então, é pelo vínculo da paz, né? Dessa frequência mais elevada, que a gente vai estar em unidade. Porque Cristo, a pregação de Cristo para os apóstolos, foi que levasse a gente ser um, como ele é um com o Pai. Então, levar a unidade espiritual. Então, estar no mesmo espírito, não é estar pensando um fazer aquilo, um fazer aquilo. Isso aí é ego, tá? Porque existe a maneira que a espiritualidade quer e a gente tem que seguir. Agora, você escolhe, você obedece ou não. É sua escolha. Mas fique sabendo que se você não fazer a escolha para o bem, para Deus, você também vai ter recompensa. A mesma coisa se você escolher para o bem, vai ter recompensa do bem. Eu tenho que ensinar essas coisas aqui, tá, pessoal? Porque eu não vejo ninguém ensinando isso. Eu assisti ontem muitas lives, muitos vídeos, não vejo, tá? É porque agora as pessoas estão preocupadas aí com o terremoto, as coisas aí, né? Então, os vídeos, a maioria agora estão tudo falando sobre isso. É isso, então vai criar medo, tá? E se você entrar nessa frequência de medo, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Ai, o terremoto vai vir, ai meu Deus, vai vir praga, vai vir doença, eu vou entrar no saco. Ai Deus, ai me tira desse saco. Não tem jeito, tá, pessoal? Então, se você vive aqui, graças a Deus, entrou no saco, graças a Deus também. Não entrou no saco, graças a Deus também. Porque a gente vai viver aqui para Cristo. E morrer é lucro. A gente está no lucro, a gente está com Cristo. Mas sabe o que é isso? As pessoas não têm certeza de que Cristo está com ela, não têm a certeza de que Deus está com ela. Por isso que entra nessa preocupação. Tá? Então, faça todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, faça todo esforço, tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Efésios 4, versículo 26. Vamos ler. Quando você ficar irado, não peque. Não peque, né, pessoal? Eu fiquei irado, tá? Mas eu não pratiquei o mal. A frequência, o pensamento mal estava ali. Eu estava irado, tá, pessoal? Mas eu fui lá orar, meditar, tá? Para tirar aquela ira, né? Respirei, tá, pessoal? O coração acelerou, tá? Uma vontade de matar a pessoa, tá, pessoal? Mas eu não pequei, eu não fui lá, não fiz o mal. Eu mirei, mas fui lá e apaziguei essa ira, né? Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Então, eu fui lá antes que o sol se ponha, eu aí apaziguei aquela ira. Então, né? Irai, ele disse, quando você ficar irado, né? Porque o apóstolo sabe que a gente é humano, a gente vai ficar irado. Mas não peque, faça um esforço, né? Resista os pensamentos mal, a frequência, né? Se deu vontade de engarguelar uma pessoa, de matar, não faça isso, pessoal. Vá lá, ore, medite, para apaziguar essa ira aí que está dentro de você. Eu sei que muita gente comete injustiça com a gente, muito erro, eu sei disso. Mas é isso, pessoal, a gente vai ter que suportar essas pessoas.
pelo amor de Cristo, tá? Então, vamos parar aqui, deixa eu marcar aqui. A gente tá na 9ª, né, pessoal? Então, vamos para a 10ª parte. Nossa, pessoal. A gente tá andando, né? Esse tema tá rendendo bastante. Mas tá gostoso. Então, 10ª parte, a gente vai continuar amanhã. Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá, pessoal? Tudo é permissão dele. Então, marquei aqui, 10ª parte, amanhã a gente continua, né? 60 minutos aí para vocês se divertirem aí com o meu vídeo, tá, pessoal? Se divertirem. Amanhã a gente continua, tá? Vá seguindo a novela aí, tá, pessoal? Amanhã a gente continua essa 10ª parte. Tá bom, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!